Ela não morreu na enchente, ela morreu em cima do filho. E enquanto isso, uma ex-juíza defendia diante do Supremo Tribunal Federal que os magistrados não têm lanche nem cafezinho no trabalho. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro. Ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. De um lado, discussões sobre benefícios, indenizações milionárias e os chamados penduricalhos da magistratura. E do outro, em Minas Gerais, uma mãe se jogando sobre o próprio filho para protegê-lo de um soterramento durante as enchentes em Juiz de Fora. Ela salvou o filho, mas ela morreu. E esse contraste revela muito mais do que duas notícias da mesma semana. Revela o país que a gente se tornou. Em Brasília, diante do Supremo, discutia-se remuneração e benefícios. Aliás, a juíza afirmava que chamar esses valores de penduricalhos é injusto, que juízes não têm estrutura adequada, que a carreira está defasada. Ela fala a partir de uma lógica que aos poucos foi sendo normalizada, especialmente por essa elite do judiciário. Quando privilégios passam a ser tratados como direitos ameaçados, a gente perdeu a noção do que é de fato essencial. O problema não começa nela. O problema é o país que se acostumou a disputar benefícios, enquanto milhões ainda disputam sobrevivência. Porque ao mesmo tempo, lá em Minas Gerais, a chuva descia levando casas inteiras. Famílias desapareceram sob a terra. Pais procurando filhos cavando com as próprias mãos. Quando a terra começou a descer, não tinha sirene, não tinha protocolo, não tinha proteção suficiente. Nos últimos anos, os recursos destinados à prevenção de enchentes, desastres, foram drasticamente reduzidos em Minas. Menos contenção, menos prevenção, mais vulnerabilidade. E naquele instante houve apenas ali uma fração de segundo, tempo suficiente para uma decisão. Uma mãe viu a terra cair. Ela não correu, ela se jogou. Colocou o próprio corpo entre a terra e o filho. O menino respirou, sobreviveu. Ela não. Um homem cavou por mais de 1 hora para salvar um vizinho soterrado. Sem cargo, sem toga, sem benefício, sem penduricalho, sem cafezinho. Só humanidade. Não é sobre café, é sobre o abismo entre quem está discutindo conforto e quem é deixado sozinho diante da tragédia. Esse é o verdadeiro contraste do Brasil. Não é essa polarização entre direita e esquerda. É entre um país que protege privilégios e outro que não consegue proteger sua própria gente. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelo outro. E eu lembrei disso quando eu vi essa cena em Minas. Porque ali, isso deixou de ser versículo. Virou uma mãe deitada sobre o filho. Virou barro, virou silêncio, virou ausência. E virou também uma pergunta que não deveria nos deixar em paz. Até quando mães vão precisar virar escudo porque o Estado virou ausência? Até quando o Brasil vai proteger privilégios com mais urgência do que protege vidas, especialmente dos mais vulneráveis? Até quando a gente vai aceitar como normal o que deveria nos indignar profundamente? Porque um país onde alguns lutam por café enquanto outros lutam para sobreviver não está só em crise, está moralmente doente. E enquanto essa inversão continuar, nenhum de nós deveria ter o direito de fingir que isso é normal. Porque de normal não tem absolutamente nada. Isso tem nome: alienação, abuso, violência,